Este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet no futuraplay.org. Fazer escândalo e se jogar no chão para ser atendida. Fazer bagunça no restaurante. Riscar as paredes da casa. Bater no amigo. Você já deve ter visto uma criança fazendo uma dessas birras alguma vez na vida. Pois é, e uma enquete realizada no site da revista Crescer, 6 em cada 10 participantes afirmaram que os filhos fizeram mais birra entre 2 e 4 anos. É nessa idade que as crianças começam a testar os limites dos pais. E tudo isso porque ainda não aprenderam a lidar com a frustração de um não. No Conexão Futura de hoje, nós vamos conversar com gente que entende do assunto para dar dicas de como enfrentar as manhas das crianças. Afinal de contas, birra tem limites? Aqui no estúdio, nós contamos com a presença da psicóloga Ana Luísa Rufino, que é mãe da Sofia e da Amanda. Ao meu lado, Daniela Melo, gestora pedagógica da Escola Pedra da Gávea. E também conosco, Gustavo Vasconcelos, que é psicomotricista. Nossa equipe de São Paulo produziu uma reportagem sobre o assunto. Veja só. Todo ano, no início do período escolar, a mamãe Vanessa tem dificuldades com a filha Isabela. Era levar todo dia ela de manhã, só que deixava lá... Brincar! Ia chorar. E eu falava, não, você vai na escola brincar, com os amiguinhos, conhecer outras crianças, brincar. E só que mesmo assim foi bem difícil. Choradeira todos os dias, né, filha? A gente recebe de crianças de 2 a 3 anos, né? E aí a gente costuma até usar uma fala com as mães que chama bebelescência. É como se fosse uma adolescência mesmo, que a criança quer ser adulto e não é, e aí não consegue lidar com essas frustrações. Então a gente chama de bebelescência porque ele não é bebê e ela nem é criança. Viviane viveu essa experiência com a filha Júlia, que foi estudar na escola em que ela trabalha. Então, desde a hora que eu estava já no caminho, ela já vinha chorando, já era aquela briga, já se jogava no chão. E aí eu conversava com ela, Júlia, você tem que ir para a escola, a mamãe precisa trabalhar. Mas não tinha acordo. Ela chegava na porta da escola, ela empacava. Aí gritava, berrava, se jogava no chão, esperneava. Aí muitas vezes eu tinha que usar a força, pegava ela gritando e tinha que deixar ela berrando e ir embora. Tem assim, a maioria das crianças é o choro, né? A adaptação, a primeira vez é o choro que elas ficam. E a agressividade nem tanto, mas é o choro. Algumas fazem até birra, não querem, se esperneiam, tudo, mas aí a gente tenta trazer ela para cá, para a gente, né? Deve-se ter atenção para com as crianças nessa idade, porque as birras são manifestações comportamentais observadas com relativa frequência e expressam a dificuldade que a criança tem em lidar com as frustrações. Frustrações essas que fazem parte do processo de desenvolvimento. Então a escola é preparada para isso também, para poder estar resolvendo esses problemas, né? Esses conflitos com as crianças e ela respeitar a individualidade de cada uma, né? Com isso, a criança vai tendo segurança e vai tendo esse preparo para o futuro, né? Pois é, muito bom. Eu começo justamente falando com você, Ana, que é a mãe da Amanda e também da Sofia. Como foi para você ter que lidar com as birras das suas filhas? Bem, inicialmente com a Sofia, que é a minha filha mais velha, foi muito difícil, porque filho não vem com manual, né? Então eu foi muito estressante, porque eu não sabia como lidar com a birra, eu não sabia como fazer nas birras, porque sempre, né, pelo menos na maioria das vezes, era em locais públicos que ela fazia birra, e a gente fica, enfim, preocupada com a opinião das pessoas, com os olhares das pessoas, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava dar limite para ela, né? Porque senão isso ia refletir mais para frente. Você está com a filha agora a mais nova, agora Amanda? eu tenho uma de 1 ano e 8 meses. Você concorda com os dados da pesquisa de que a partir dessa idade, 2 anos aí, que a criança começa a manifestar as birras? Essa foi a minha experiência com as duas filhas. Com a Sofia, ela começou a ter esse comportamento mais ou menos nessa idade, e a Amanda agora está começando novamente a entrar nesse caminho das birras também.
Sim. Bom, Gustavo, eu queria te perguntar exatamente isso. Como, então, que os pais podem começar, primeiro, a observar essas birras como uma manifestação natural da criança, mas também, ao mesmo tempo, começar a trabalhar para evitar que essas birras se tornem frequentes e dificultam aí o convívio da criança com a família e também em sociedade. No caso, tentar tornar as birras cada vez menos frequentes, né? E eu acho que com isso a gente está contribuindo para que a criança entenda que a frustração é algo inevitável, né? Como a própria reportagem, né, demonstrou, né? É inevitável que a criança vai se frustrar ao longo do processo de desenvolvimento dela. Eu acho que a birra, ela impõe a gente algumas compreensões sobre o desenvolvimento infantil, independente da gente ser um pedagogo, um educador, ou ser pai, mãe, enfim, né? Ela impõe a gente primeiro se perguntar, né, o porquê da birra. Eu acho que essa é uma pergunta interessante para a gente poder dar conta da dimensão dessa birra, né? Se a criança está reivindicando o quê e de que forma a gente administrar isso, para que a criança entenda, né, que as coisas não funcionam à maneira que ela pretende, né, à maneira que ela pensa, e com isso ela vá digerindo melhor o limite que é inevitável no processo de desenvolvimento dela. E é inevitável e fundamental, né? Não é à toa que esse período talvez fatal da birra, aí, né, dos 2 aos 4 anos, tem a ver com o desenvolvimento psíquico dela. Ela deixou de ser um organismo, digamos assim, biológico e vai entrar dentro de um grau de compreensão, onde ela está mergulhando na linguagem, onde ela está começando a estabelecer diferença nas relações entre pai e mãe, entre amigos. Então, é um processo que talvez também a gente, como educador, tenha que pensar o rigor nesse processo dessa fase da criança, né? O quanto é importante a gente se preparar bastante para entender, né, a força dessa fase e a dificuldade inevitável que a birra, que representa uma contrariedade, né? É uma contrariedade dos dois lados, né? Tanto da criança quanto do pai. A criança é contrariada e ela vai contrariar a gente, e aí isso cria-se um jogo de força ali, né? Que não é para a gente medir força, mas que um impasse se dá. Sim. Aproveitando a deixa que você deu, né, de que a criança começa a ter ali essas dificuldades e muitas vezes nós estamos despreparados para lidar com a situação. Eu gostaria de perguntar então para a Daniela, né, que trabalha com escola, gerindo crianças, vamos dizer assim, de que maneira então o ambiente escolar e esse convívio com semelhantes que também são diferentes faz com que a criança consiga então perceber esses limites e trabalhar ou começar a refletir sobre a sua birra? Acho que o Gustavo trouxe um pouco dessa questão da fase do desenvolvimento. Acho que bate geralmente na entrada da criança na escola, né? Os pais começam a procurar esse ambiente de socialização quando começam a perceber que a casa já não dá mais conta, né, de tantas descobertas que eles desejam por volta de 1 a 2 anos. E nesse período de desenvolvimento, a criança começa a se descentrar, a perceber que a reação dela tem um impacto no outro que gera outra reação. Então, por isso que as birras aos 2 anos tem a ver com um processo mesmo de desenvolvimento da criança. E assim, nesse momento de adaptação, que é a entrada da escola, a despedida das famílias, o que a gente observa é que a segurança da família, né, e a disponibilidade da entrega é que vai fazer diferença nessa entrada na escola. Então, a gente até brinca que quando nós adaptamos as famílias, nós adaptamos as crianças. E o espaço escolar, ele tem os iguais como mediadores naturais, porque naturalmente para um pai e para uma mãe, né, que tem todo o ideal de filho, que ele ali realmente ele é o centro do universo da casa, não é por bem, não é por mal, mas porque são adultos que têm um outro tipo de compreensão, outro tipo de tolerância, que entre os iguais eles perdem saudavelmente. Então, eles disputam um brinquedo e a escola promove isso, né? Numa escola a gente pode dar um baldinho para cada um, uma pá para cada um, mas a gente promove através de atividades pedagógicas momentos que eles possam negociar, que eles vão esperar a vez para sentar no colo da professora, que eles vão esperar a vez para lavar a mão, porque todos não podem ir junto. Então, naturalmente, o próprio ambiente escolar gera frustrações que são naturais dentro de um processo de aprendizagem que vai exigindo da criança um pouquinho mais de paciência, de tolerância,
para que ele possa entender quando ele recebeu um não por diferentes motivos, né, na vida. E que é natural que aconteça e que é inevitável, que a vida vai trazer para eles essa necessidade de esperar, de tolerar, de não dar certo, enfim. Você disse que é mãe já de filhos crescidos, né? Já. Adolescentes, Já. alguns até adultos. Ela tem filhas crianças. Vocês concordam com esse termo, bebelescência, tem a ver, né, o comportamento do adolescente com esse comportamento da criança que faz a birra? A gente na escola, na Pedra da Gávea, nós usamos, né, a gente não usa esse termo, mas a gente brinca que de 2 aos 4 anos é a adolescência infantil. Porque justamente quando eles querem fazer valer a vontade deles. E assim, o que a gente percebe é que a primeira infância ela é estruturante para a personalidade da criança, onde a gente forma a base, né, que a gente vai estruturar todos os outros desejos futuros. Então, quando a gente consegue lidar com um limite coerente, né, com coesão, quando a gente tem, os pais são seguros, quando eles conseguem entender essa manifestação da criança, e claro que a gente como pais, né, nós nos afetamos, mas dando esse limite do que a gente tem certeza das nossas decisões, a gente ganha lá na frente, né? A gente ganha na adolescência, porque ou na primeira infância a gente aprende a lidar com isso, a gente contorna e demonstra para a criança que nós somos os pais, que nós sabemos o que é certo e o que é errado, que ele tem alguém que cuide dele, porque isso vai dar segurança, vai ser estruturante para a personalidade e naturalmente vai fazer quando na adolescência, que esse processo vem com muito mais intensidade, ele possa saber tolerar todas as frustrações e milhões de situações que nós já não estaremos mais ao lado para guiar, que ele vai poder discernir o que é certo, o que é errado, ou saber negar, né? Não sair para a festa para poder estudar porque tem uma prova no dia seguinte, ele vai conseguir tolerar essa frustração porque ele foi trabalhado na primeira infância a entender esse processo. Então, acho que a educação infantil ela é fundamental e de extrema importância para que na frente a gente possa colher, né, os louros desse processo de aprendizagem. Vocês concordam com isso, com esse pensamento dela de que se trabalhamos na primeira infância, a gente está, digamos assim, lapidando um trabalho que vai ser feito depois também? É impossível não concordar, né? Agora, acho que a gente tem que pensar assim, né? Se a criança insiste numa birra, numa estratégia, isso é sinal que nós, de alguma maneira, a gente está contribuindo para essa compreensão equivocada da própria vida, né? Se ela insiste é porque está funcionando e ela acaba conseguindo, né, o que ela pretende e, assim, até perigosamente tendo uma ilusão de que, digamos, né, a vida, as pessoas, o contexto social vai fornecer a ela a contento a hora que ela bem entende. Eu acho que a birra, a gente pode pensar que é um sinal vermelho do afeto, é um sinal de alerta, assim. Por onde anda circulando os afetos entre as crianças e principalmente no adulto, que é o responsável por fornecer, né, por proporcionar a ela a compreensão do limite, das regras. Queria aproveitar que a gente tem aqui uma mãe, né, no nosso programa. Ana, em que momento você já passou por isso, talvez? Que você estava tendo uma birra de uma das filhas e você ignorou a birra. Aconteceu isso alguma vez? E que reação que as filhas tiveram? Muitas, porque assim, em alguns momentos você acha que realmente ignorar é o melhor caminho, né? Eu vou ignorar porque ela vai parar. Num shopping, por exemplo, né? Quer alguma coisa e você, não vou te dar porque não é o momento. E aí, aí deixei fazer a pirraça e tudo, ignorei. Mas eu achei que não foi a melhor decisão. Eu acho que você pode realmente, naquele momento, encontrar uma estratégia para conversar, para, falar baixo, descer lá no tamaninho da criança e conversar, olha, não é... Você, e também eu acho, colocando aqui fazendo uma colocação, eu acho que você tem que dizer o porquê, né? Não é não por não, você tem que falar, olha, não por isso, mãe, eu quero porque, olha, não porque você está gripada, não porque você não pode. Eu acho que fica mais fácil de trabalhar isso na cabecinha dela e ter uma resposta mais positiva. Sim. Pelo menos foi isso que foi essa minha experiência pessoal, né? Não quer dizer que quando a gente diz o não, explica que a criança vai acatar, muito pelo contrário. Eu acho que é isso que a gente tem que ter essa compreensão. E, né, o que o Gustavo estava trazendo, que é super importante, é que todas as crianças vão testar.
Todas as crianças, quando entram, faz parte do desenvolvimento ela entender o que ela move no outro. Agora, a diferença vai ser na reação do adulto. As crianças passam por esse processo, algumas continuam. O que faz ela continuar ou não, que é esse sinal extremamente de alerta, é a reação do adulto que lida com ela. Então, a escola, naturalmente, como você tem um distanciamento, né, desse olhar de afeto, por mais que você ame, é um afeto diferenciado do que a casa, é mais fácil os profissionais, né, a própria instituição, os próprios amigos lidarem uns com os outros de uma forma a frustrar sem esse sentimento de culpa tão grande. Então, nós acabamos tendo estratégias mais simples e mais eficazes, porque o grupo, né, a força do grupo permeia muito mais rápido, muito mais fácil. É comum os pais entrarem na escola e falarem assim, meu Deus, como vocês conseguem colocar 15 crianças sentadas numa roda para escutar uma história, porque tem a força do grupo, não é de um dia para o outro, é um trabalho de construção, né, dia a dia, de formiguinha, mas é possível, claro que é possível. Queria trazer uma provocação aqui. A americana Pamela Druckerman escreveu o livro Crianças Francesas Não Fazem Manha, Os Segredos Parisienses para Educar os Filhos, publicado no Brasil pela editora Fontanar. A jornalista é casada com um inglês e tem 3 filhos nascidos em Paris. Ela defende que os franceses sabem impor melhor os limites às crianças e a criá-las para as frustrações que fazem parte da vida. Você concorda, Gustavo, que a birra é cultural? Ela é francesa? Ela é americana. É americana? Sim. Então ela deve ser uma apreciadora, né, da cultura francesa, claro. Será que a birra é cultural? O que você acha? A birra, ela é um hábito, né? Então, assim, a gente pode fazer uma associação da birra, levando para o mundo adulto, para uma impunidade, né? Então, talvez a gente entre aí dentro de um contexto político. E a gente sabe que os contornos, né, de uma sociedade europeia são contornos muito mais delineados do que os nossos, né? Então, é uma discussão, eu não li o livro, tenho até curiosidade de ler, ouvi falar desse livro, mas o contexto antropológico ele deve influenciar de alguma maneira. Agora, não acho que nunca elas manifestarão uma birra, né? Talvez as situações com menos definição, né, desses espaços, desse delineamento do território da criança, fique mais fácil para ela extrapolar, né? Agora, não creio que o privilégio do povo francês seja ficar livre da birra, até porque é uma manifestação expressiva, né? A criança é contrariada, a vida contraria ela inevitavelmente. Agora, né, parece ter uma tendência aí de valorizar uma cultura e quando você valoriza demais uma cultura, né, o risco é que as outras se sintam aquém, né? Então a gente está pensando em gente, né, em pessoa. E a birra às vezes é uma contingência de um acontecimento, de uma frustração que você leva seu filho no shopping, você faz um projeto, um planejamento e às vezes dá tudo errado e a criança se sente frustrada, você se sente fraco. Eu acho que o excesso de birra fala um pouco da nossa fragilidade e talvez seja, né, o que você colocou, onde a criança ela é um leitor profundo assim, dos nossos gestos, das nossas expressões, muito mais do que a gente imagina. Talvez ela entre aí nessa brecha, perceba que a gente está numa certa insegurança, ambiguidade, não é uma percepção racional, é uma percepção intuitiva, sensorial, e é ali que ela entra e vê que você está rendido, né, na cena. Né? Queria trazer mais uma vez a Ana, que é psicóloga, então trabalha também com adolescentes, adultos que justamente lidam muitas vezes com essas frustrações, né? Queria entender, assim, em que momento que a gente tem que se preocupar com essa birra? Por exemplo, quando a criança passa muitos anos sendo birrenta, aí, como ele falou, um sinal vermelho, olha, é a hora de você talvez tratar isso, buscar uma ajuda profissional. Em que momento que a gente tem que dar atenção? Bom, a minha filha mais velha, ela passou por esse período de birra e eu comecei a observar. Falei, bom, né, eu já tinha lido sobre isso, falaram, olha, geralmente vai de 2 a 4 anos. Eu falei, bom, se passar muito dessa fase, aí eu vou procurar uma ajuda. Mas foi assim, ela foi não foi tranquilo porque a birra não é tranquilo, né? Mas ela foi deixando, ela foi começando a entender, a gente conseguiu, né, conduzir as coisas de uma forma que ela, eu acho até a própria maturidade, ela foi crescendo, ela foi entendendo e isso foi deixando de acontecer.
né? Agora eu estou vivendo esse momento novamente. Vamos ver, né? Se ela vai passar também ou se eu vou precisar, de repente, procurar uma ajuda e tudo. Mas eu estou aguardando para ver como a Amanda vai se comportar. Mas com a Sofia foi muito tranquilo. Assim, a gente conseguiu... eu acho que durou o tempo que tinha que durar. Né? Se é que tem tempo certo para isso, né? Mas assim, dentro do que a gente sempre conversa, falam que de 2 a 4, acho que foi dentro desse contexto aí que durou. Na escola, vocês conseguem trabalhar isso, observar que a criança está passando dos limites? Sim, eu acho que o trabalho da escola tem que ser de parceria com as famílias, eu acho que tem que ser uma troca assim, extremamente de confiança, tem que ser um momento de confiança, de troca, onde a gente possa, né, colocar, pontuar, sem julgamento, simplesmente olhando para a criança, mostrando o que chama atenção, como nós observamos. E a gente acredita assim, com criança muito pequena, não tem como trabalhar a criança sem trabalhar a família. A criança é reflexo daquilo que ela vive. Eles são esponjas, eles absorvem o ambiente, o espaço, eles percebem, né, nas brechas, nas entrelinhas, eles estão descobrindo o mundo. Então, é justamente nessas brechas que eles entram e que eles percebem, tanto que eles sabem a birra que eles podem fazer com a mãe, com o pai, com a professora, com o amigo, eles sabem exatamente com quem fazer o quê. E o que a gente faz, assim, quando a gente percebe que está além, né, já extrapolamos todas as estratégias pedagógicas, todas as informações, já dialogamos com as famílias e tentamos estratégias de parceria em casa, na escola, tentar falar a mesma linguagem. Mesmo assim, a gente não consegue perceber, a gente acredita que seja um sinal de alerta, que o alerta vermelho está muito alto e que a gente vai precisar de uma ajuda profissional. Só que essa ajuda profissional, ela tem que incluir a família, porque é uma mudança de comportamento, né? Família, criança e escola. Então, todos juntos temos que trabalhar para ajudar aquela criança a passar por esse processo de uma forma mais tranquila. Gente, o programa está começando a caminhar para o final, então eu queria aproveitar, Gustavo, justamente já que você quer falar com a gente, talvez dar algumas dicas para os pais que estão passando por esse momento, né, com os filhos fazendo birras constantemente, por exemplo, ambientes públicos, em casa. Sim. Que dicas que vocês poderiam dar? Eu queria dizer duas coisas, né? Primeira, quando você traz essa questão do extremo da birra, né? Eu acho que divide-se em 2 pontos, né? Eu acho que um limite da birra é a integridade física, né? Se a criança está colocando em risco a sua integridade física, a gente tem que intervir para protegê-la, custe o que custar. E isso, às vezes, acontece, né? A criança não tem a dimensão, às vezes, da intensidade, do volume que aquilo vai produzindo dentro da emoção dela e, às vezes, ela até se expõe fisicamente. Esse é um limite categórico que a gente tem que protegê-la nesse aspecto. E o outro é quando ele está levando o contexto, seja pedagógico, seja do lar, né, a uma situação de insuportabilidade. E aí, no caso, é pedir uma orientação, uma ajuda, para que essa situação se desloque, né? Porque normalmente a gente pensa que a birra permanecendo dentro de uma mesma situação, ela está paralisada, né? Então ela está se situando dentro de um risco e de uma insuportabilidade para a família. E eu acho assim, né? Birra tem que provocar a gente a pensar sobre o que a gente está fazendo com a criança. Né? Eu não conheço, né, histórico de que nenhum ser humano traz a birra no seu código genético. Né? Então, ela é um comportamento adquirido, é uma coisa que ela aprendeu e, de alguma maneira, com a conivência da gente. Então, ela tem que forçar a gente a pensar e rever as ações, as intervenções, pedir ajuda, né, se necessário, se desavergonhar um pouco, né, de alguns escândalos, que eu acho que você ser pai, você exercitar essa desconstrução de uma idealização, né, meu filho é perfeito, isso não existe. E assumir ali, tomar as rédeas da situação, porque é o melhor para a criança. Né? A gente está fazendo o melhor para que o caminho dela seja mais saudável. Acho que isso é fundamental. Vamos lá, rapidinho, Ana, que dica você daria para a mãe? Eu vou pegar aqui carona com o que ele falou, que eu acho que é exatamente isso. Você ter muito claro, assim, de que você não é a única mãe que está passando por isso. Não ter vergonha de deixar no shopping chorar, sabe, de dar limite. Eu acho que é bem por aí, né? Não, você não está sozinha no mundo. E entender que todo ser humano quer seu desejo absoluto atendido e que não é possível. E na dúvida, não, sabe? Eu costumo orientar para o pai, na dúvida, dá um não. Porque o não é afeto, é amor,
é de sinal de que você se preocupa por ele. A criança precisa de alguém que cuide dela, tem que ter certeza de que ela vai testar tudo, mas que vai ter alguém que vai falar não. Sim. Daqui para frente, quem responde por você sou eu. É entender o benefício de um não, Exatamente. né? Bom, o programa se encerra por aqui e eu gostaria de reforçar e lembrar, né, que a Lei 13.010 de 2014, conhecida como Lei Menino Bernardo, estabelece como direito da criança e do adolescente serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. A ideia é que os pais e responsáveis que lidam com crianças percebam que bater, xingar, humilhar não é um processo educativo. Exatamente. E que busquem outras alternativas. O Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite no futurapay.org. Até a próxima e obrigado a vocês. Obrigada. Foi um prazer. Eu